Juninho do céu, Que? uma história muito legal hoje. E... Um jovem estava se sentindo mal, esperou os alunos saírem da sala de aula e na faculdade foi falar com o professor. Professor, me ajuda, não sei se o senhor pode me ajudar de alguma forma, mas meus colegas falam que eu não presto para nada, que eu faço tudo errado, que eu não tenho valor. E ficou lá, né? Cabisbaixo, pedindo ajuda, um conselho, alguma coisa do professor. E o professor falou, ó, você me pegou num momento ruim, eu estou meio sem tempo. Mas se você me ajudar num problema aqui, pode ser que eu consiga te ajudar no seu. Você topa? Ele falou, topo. Falei, então, ó. Aí o professor tirou um anel que tinha na mão, deu para ele e falou, vai tentar vender isso aqui lá no mercado para mim, e não aceite menos do que uma moeda de ouro por ele. Aí o rapaz falou, tudo bem. Na época uma moeda era muito dinheiro, uma moeda de ouro. E ele foi no mercado, ficou bastante tempo lá tentando vender. E algumas pessoas já estavam com dó dele. Um veio e ofertou, ó, o que eu posso fazer é uma moeda de prata por esse anel. Aí ele, não posso porque no mínimo é uma de ouro. Um outro veio e ofertou uma moeda de prata, mais um pouco de cobre. Mas para tentar ajudar ele mesmo, sabe? E por fim ele não conseguiu vender. Passou bastante tempo e não conseguiu vender. E ele voltou. E ele falou, professor, a gente não deve enganar as pessoas. Esse anel aqui eu consigo vender no máximo por 2 moedas de prata. Não dá para vender por mais do que isso. Aí o professor falou para ele, você tem razão. Nós deveríamos ter verificado antes quanto vale o anel para depois a gente vender. Faz o seguinte, pega meu cavalo novamente, vai com esse anel lá no joalheiro e pergunta para ele quanto vale, mas não venda por valor algum. Traga de volta, eu vou estar te esperando na minha casa. Leva até lá, por favor. Rapaz, tá bom. Aí ele foi no joalheiro, levou o anel, entregou o anel pro joalheiro. O joalheiro falou, se o professor quiser vender rapidamente, eu posso pagar 8 moedas de ouro. Se ele tiver paciência, e puder esperar um pouco, eu posso pagar 10. Aí o rapaz, 10 moedas? Tá bom, obrigado. Pegou, saiu, como o professor falou, e foi lá devolver as moedas, o anel para o professor. E aí o professor, ele chegou e falou, professor, o senhor vai vender? Ele aceita vender por 8 ou a 10 moedas. Aí o professor explicou para ele, meu jovem, eu fiz isso para você entender que nós vivemos como se fosse num mercado. As pessoas não enxergam o nosso real valor e não enxergam o seu real valor. E aí? O que você tem de tirar dessa lição? O que você pode Dá tirar? para tirar que Deus é como o joalheiro e só ele entende o nosso real valor. Verdade. E tem uma passagem que comprova isso. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Preocupem-se com o valor que Deus dá e não com o valor dos homens. Amém.